ar mais um programa Histórias e Conquistas. E hoje, novamente, nós estamos numa edição especial. Estamos aqui na Universidade do Vale do Itajaí para conversar com o nosso professor do doutorado em Ciências Jurídicas, Dr. Liton Pilau. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigado. Professor Liton, o nosso programa, como eu te contei, ele aborda a trajetória do nosso entrevistado, né? Hoje você é professor bem-sucedido no nosso curso de Direito, também atua em outras universidades, como coordenador de curso, inclusive. Mas teve um início, isso tudo. E muitas vezes o início é difícil, o início da carreira, o início da profissão. Como que foi o seu início de carreira? Bem, eu me formei na graduação em 1997, na Universidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Após a graduação, eu tinha passado na Escola do Ministério Público, fui cursar a Escola do Ministério Público em Porto Alegre, de 97 a 99. E em 99, daí eu passei no mestrado em Direito, na Universidade de Santa Cruz do Sul. Então, durante esse período, eu apenas, após a graduação, só me dediquei ao estudo e à pesquisa. E a partir de 2001, daí eu comecei na Universidade de Passo Fundo como professor e também na Universidade Luterana do Brasil como professor. E aí, em 2004, eu entrei no doutorado em Direito da Unicinos, lá no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, e fui terminar o meu doutorado em 2008. Nesse período também, eu ingressei na Univale, que eu já estou na Univale há mais de 10 anos, onde o meu concurso inicial foi no campus de Biguaçu e São José. E também eu estava no mestrado em Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul e aguardando uma vaga aqui na Univale. Então, quando surgiu essa oportunidade, eu deixei a Universidade de Santa Cruz do Sul para me dedicar à Universidade do Vale do Itajaí, ao nosso programa de doutorado em Ciência Jurídica e também à Universidade de Passo Fundo. Pelo que eu vi, então você foi bem focado na docência. No primeiro momento eu nem esperava a questão da docência, Eu sempre queria fazer o doutorado, mas não tinha, digamos, esse desejo inicial a ir para a docência. Então, num segundo momento, quando eu estava terminando o mestrado em Direito, havia uma oportunidade lá em Passo Fundo, na universidade, que necessitava de mestres. Então, daí eu fiz o concurso lá e ingressei na universidade. Então, foi um ponto de partida. Durante o mestrado, eu fiz uma disciplina no estágio de docência e comecei a docência em 1999. Então, aí que instigou um pouco de ir para o caminho da docência. Não tinha... Inicialmente, quando ingressei no mestrado, não tinha esse anseio inicial. Isso foi lá em 1999? E hoje nós estamos em 2018. Isso. Eu imagino, são 20 anos. Naquela época não se tinha WhatsApp, não se tinha os concorrentes. Você acha que mudou muito? Naquela época o mestrado era um diferencial. Tanto que quando eu entrei na universidade, lá no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, eles estavam à procura de mestres que quase não se tinha. Porque nós tínhamos poucos programas de mestrado e doutorado no Brasil. Então, hoje houve uma grande ascensão. Na atualidade, o mestrado hoje ele não traz um diferencial tão grande como o doutorado ainda traz. Eu sei que você tem um projeto também, que é o Balcão do Consumidor. Isso. Esse é um projeto que foi gestionado, digamos, em 2004 e nós conseguimos implementar a partir de 2006 em decorrência das questões políticas, porque o projeto do Balcão do Consumidor é um projeto que é vinculado ao atendimento das demandas da relação de consumo. É uma parceria existente entre a universidade, que é comunitária, também como a Universidade do Vale do Itajaí, o Ministério Público e o município, onde nós temos uma legitimidade através de convênio para atuação nas demandas dos consumidores, onde nós fizemos a mediação das relações de consumo. Então, a primeira etapa do projeto é a capacitação dos nossos alunos, tanto através da pesquisa, da extensão, para eles atuarem na prática, atendendo às demandas de relação de consumo. Então, nesse primeiro momento, no município de Passo Fundo, que tem em torno de quase 200 mil habitantes,
nesse período de quase 12 anos, nós atendemos mais de 100 mil atendimentos. Hoje é uma média de 70 a 80 atendimentos diários das relações de consumo. Então, uma preocupação muito grande no momento em que o projeto começou a ser conhecido é que as pessoas começaram a cobrar, né, o respeito aos seus direitos. E principalmente também porque lá no município o atendimento do PROCON era deficitário. E, de certo modo, ainda continua a ser, principalmente pela falta de atenção do gestor público nesse sentido. Então, a universidade, como ela tem esse anseio da pesquisa, da extensão, a qualificação dos alunos, trouxe um atendimento qualificado e diferenciado para atuarem nas demandas dos consumidores. Então, no primeiro momento, o atendimento preliminar e, num segundo momento, nós vamos trabalhar com a educação para o consumo, ao qual o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a Política Nacional de Relação de Consumo, tem como direito básico a educação para o consumo. E aí nós criamos uma série de materiais informativos, como videoaulas, como cartilhas informativas, flyers informativos, também o estabelecimento, né, de uma revista em quadrinhos que foi criado o personagem Tchê Consumidor, onde o personagem atua como um super-herói das relações de consumo, atuando com as crianças, né? Essa revista em quadrinhos ela foi animada com bonecos para a televisão e depois uma série de outras campanhas educacionais, como por exemplo uma questão de uma teledramaturgia que nós fizemos recentemente com um casal de idosos, alertando os idosos para o superendividamento. Então, uma série de temáticas dentro da relação de consumo nós fomos trabalhando. Mas o grande diferencial que nós tivemos a oportunidade de reunir toda a história da relação de consumo foi um projeto que nós encaminhamos ao PROCON do Rio Grande do Sul, que era fazer um documentário sobre a história do movimento consumerista do Rio Grande do Sul. A partir desse projeto, nós tivemos a oportunidade de apresentar um segundo projeto ao Ministério da Justiça, através do Fundo Nacional de Direitos Difusos, e fazer o documentário sobre a história do consumidor no Brasil. O primeiro volume desse documentário ele versa sobre o histórico e os 25 anos do Código de Defesa do Consumidor, aonde nós gravamos com todos os autores do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor, como a presidente da comissão, a doutora Ada Pellegrini Grinover, Kazuo Atanabe, José Geraldo Brito Filomeno, Nelson Neri Júnior, Daniel Fink, Antônio Herman Benjamin Vasconcelos. Então, os autores do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor, eles falaram sobre o histórico e o presente. O segundo volume do documentário mostra esse movimento das alterações do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, nós tratamos do presente e também da internacionalização da defesa do consumidor, através da Consumers International, uma associação internacional que congrega mais de 120 países, trazendo depoimentos e experiências do mundo a respeito da defesa do consumidor. E o terceiro volume do documentário, que nós estamos finalizando já, ele versa sobre as novas tecnologias e novas formas de resolução de conflitos. Aí nós temos experiências de grandes atores do sistema jurídico, tanto da Inglaterra, como dos Estados Unidos, como da Espanha, de Portugal, do Brasil, relatando essas novas formas de resoluções de conflito. E as novas tecnologias, como essas novas tecnologias estão impactando na vida das pessoas. Desde a biotecnologia, a nanotecnologia, a realidade virtual, então todos os efeitos que causam nas pessoas. E quais seriam essas novas formas de resoluções de conflitos? Hoje nós temos a questão da mediação como um grande instrumento. No Brasil, ela foi já recepcionada pelo Código de Processo Civil, né, onde se incentiva a mediação extrajudicial de solução de conflitos, mas não é porque o Código estabeleceu isso que há, digamos, um grande avanço da mediação na relação de consumo. Exatamente. É lógico que há uma necessidade de quê? De amadurecer e empoderar o consumidor a respeito dos seus direitos. Porque aqui no Brasil nós vemos um grande aumento das demandas de relação de consumo, exatamente em decorrência do quê? Do descumprimento por parte das grandes empresas. Porque os problemas geralmente são os mesmos, mas aí do outro lado, na ponta, nós temos a via administrativa, que menos de 10% dos municípios brasileiros possuem PROCONs, em decorrência disso há um grande déficit também no atendimento, e também foi criado, posterior ao Código de Defesa do Consumidor, e aí um dos relatores do projeto da Lei dos Juizados Especiais Cíveis foi
o ex-ministro do STJ, o Rui Rosado de Aguiar, que é gaúcho também, e nos juizados especiais houve um grande aumento das demandas de relação de consumo, que era para ter celeridade, ou seja, solucionar de forma rápida. Mas hoje nós temos uma demora muito grande também nesse atendimento. E o Código de Defesa do Consumidor, então, ele é uma lei que deu certo por quê? Porque ele está na vida de cada um de nós. Em todos os momentos de nossas vidas estamos envolvidos em uma relação de consumo. Mas ainda há um grande desconhecimento da própria sociedade, né, dos seus direitos efetivamente. Por isso que há um grande descumprimento. Com certeza. Professor, nós temos que dar um tempo para o break, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta hoje conversando com o nosso professor do doutorado em Ciências Jurídicas, Liton Pilau. Pessoal, o Liton estava nos falando sobre as transformações que o consumo vem sofrendo e, consequentemente, eu imagino que a própria legislação. Se tem uma discussão sobre as possíveis reformas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que ele foi feito na década de 90. Como que o senhor prevê isso? Bem, em relação ao Código de Defesa do Consumidor, há uma grande divergência entre os próprios autores do anteprojeto do Código, sendo que alguns deles, como José Geraldo Brito Filomeno, Nelson Nery Júnior, dizem que não haveria necessidade de reforma do Código, porque toda reforma tem um risco de retrocesso, ou seja, de perder direitos já conquistados. Mas, em contrapartida, o Antônio Herman Benjamin, que é um dos relatores do Código, que foi o relator no Congresso Nacional, ele fala que o futuro de toda a legislação é de ela ser revisada. Então, foi montada uma comissão para a elaboração do anteprojeto de reforma do Código de Defesa do Consumidor, que foi composta pelo Antônio Herman Benjamin e a professora Cláudia Lima Marques, onde eles elencaram 3 propostas de atualização do Código. Eles gostam de falar de atualização e não reforma nesse sentido. Uma delas versa sobre o superendividamento da população, que seria uma intervenção mais presente, né, do Estado na questão econômica, principalmente uma responsabilização das instituições financeiras na concessão do crédito. Um outro projeto seria a questão do comércio eletrônico, que em parte foi regulamentado por um decreto. E o terceiro projeto versa sobre um empoderamento das instituições e órgãos de defesa do consumidor, tendo mais poder às resoluções estabelecidas no âmbito extrajudicial. Então, o que ocorre hoje é que nós podemos observar que há uma demanda repetitiva dos problemas da relação de consumo. O Código estabelece que todo ano deve-se divulgar uma lista das empresas que mais problemas têm e que mais descumprem o Código de Defesa do Consumidor. E todo ano são os mesmos. O que muda é só o lugar no pódio. De repente, um está em primeiro um ano, o outro está em segundo, como a questão dos bancos, a questão de planos de saúde, seguros, cartões de crédito, telefonia. Então, são problemas repetitivos dentro da relação de consumo. Então, a atualização do código, ela vem nesse sentido também de dar um empoderamento, principalmente para as entidades de defesa do consumidor. Só que nesses 2 últimos anos no Brasil, nós estamos vivendo um verdadeiro retrocesso em relação a essas questões. Este ano foi alterada a nomenclatura da Secretaria Nacional do Consumidor, que ela foi criada em 15 de março de 2013, que foi o Dia Mundial dos Consumidores, em decorrência do discurso do presidente norte-americano John Kennedy, levando uma proposta ao parlamento norte-americano para se ter uma lei de proteção e defesa do consumidor. Por isso, o Dia Mundial dos Consumidores foi 15 de março. Em 2013, se apresentou o Plandec, o Plano Nacional do Consumidor, criando a Secretaria Nacional do Consumidor, que antes era um departamento, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, que era um órgão vinculado à Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. Então, com a Secretaria Nacional, houve um grande avanço, principalmente aonde a política de defesa do consumidor não era mais uma política de um órgão isolado, e passou a ser uma política de Estado, aonde a própria Secretaria, juntamente com o Ministério da Justiça, pode convocar outros ministérios, como tivemos no caso dos grandes eventos realizados no Brasil, como as Olimpíadas e a Copa do Mundo, aonde se estabeleceu uma política de Estado. Só que, infelizmente, agora em 2018, houve um retrocesso em relação a isso,
aonde se mudou a nomenclatura, não mais Secretaria Nacional do Consumidor, e sim Secretaria Nacional da Relação de Consumo, aonde que o vulnerável na relação de consumo é o consumidor e não o mercado. Então, dentro desse sentido, também se mudou competências da Secretaria Nacional do Consumidor, estabelecendo a nova Secretaria Nacional de Relação de Consumo, que ela necessita ter um parecer prévio de uma assessoria jurídica no Ministério da Justiça para dar o prosseguimento de suas demandas. Então, um verdadeiro retrocesso para a defesa do consumidor. Na atualidade, o que passa somente é a pauta do mercado. A defesa do consumidor, nós estamos tendo um retrocesso. Eu falava anteriormente do número de PROCONs no Brasil, né? Menos de 10% dos municípios brasileiros têm PROCONs. Então, em decorrência de todo esse déficit, a sociedade foi buscar um amparo onde? Lá nos juizados especiais, cíveis, que eles foram criados posterior ao Código de Defesa do Consumidor para se dar uma celeridade. Só que hoje, a certeza que se tem, mesmo nos juizados especiais, é que também vai demorar. Há demandas que estão nos juizados especiais que estão há mais de 2 anos e meio. O consumidor ele quer uma resposta rápida. Isso que menos de 10% dos consumidores ingressam em juízo. Em decorrência de tudo isso, o Brasil também é campeão mundial do número de processos. Mas porque o próprio judiciário também não julga com a brevidade necessária as demandas coletivas. E a execução depois ela passa a ser, mesmo na demanda coletiva, de forma individual. Então, há uma necessidade de se ter o quê? Um empoderamento dos consumidores. Se nós temos uma lei que obriga todo estabelecimento comercial a ter um código de defesa do consumidor, de nada adianta se as pessoas não conhecem os seus direitos. Então, o mercado atua de forma distinta. Quando se tem uma sociedade que culturalmente, tem o conhecimento cultural, obviamente que eles tratam a respeitar ela de forma diversa do que em sociedades que há um grande déficit, né, cultural no país. Então, nós podemos observar isso, como ocorre, por exemplo, a questão da garantia, né, nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, né, principalmente em relação aos produtos essenciais, que em 15 de março de 2013 ia ser divulgada em 90 dias a lista de produtos essenciais. E por pressão econômica até hoje não se divulgou essa lista, né? Seria a troca imediata no caso de defeito dentro da garantia do produto. Sim. Professor, pelo que eu vi no seu trabalho, você tem uma grande preocupação em passar a informação para o consumidor. Você falou muito que o consumidor ele é um pouco carente, ele não sabe das suas informações, dos seus direitos, né? Eu até vi que o senhor tem um livro que é Comunicação e Direito à Saúde, bastante focado um pouco nessa área de comunicação dos direitos, pelo que tu me falou. E pode falar um pouquinho para a gente sobre o que se trata? Nessa obra, a Comunicação e Direito à Saúde foi o trabalho que resultou, né, da minha tese de doutorado. Então, eu trabalhei principalmente a questão de 2 exemplos, a questão da AIDS e do Alzheimer, onde eu fui trabalhar a questão da improbabilidade de ocorrer a efetivação do direito à saúde. Então, se nós observarmos no caso específico da AIDS, quando ela surgiu, ela atingia um grupo de discriminados da sociedade, como a questão, né, de drogados e também a questão, né, de homossexuais. No primeiro momento, a doença atingia somente esse grupo. Então, por isso, não havia atenção do Estado para dar a atenção efetiva do direito à saúde. O artigo 196 da Constituição estabelece que é um dever do Estado fazer a promoção, a prevenção e a cura de doenças. Então, dentro desse sentido, houve uma ação que foi proposta aqui no estado de Santa Catarina, desse grupo de aidéticos, pleiteando que o Estado destinasse o coquetel para tratamento. O Estado alegou que não iria dar o tratamento porque poderia, né, utilizar esse dinheiro, né, para uma campanha de vacinação em massa. Mas, em contrapartida, eu não posso discriminar quem tem a doença. No momento que a doença avança e atinge a todos indistintamente, de classe social, sexo, raça, aí a sociedade começa a cobrar a atenção do Estado. Isso é divulgado através dos meios de comunicação, gera uma opinião pública e há uma pressão para que o Estado viesse a dar o tratamento integral, né, aos aidéticos. E num segundo momento eu fiz a proposta de verificar a questão do Alzheimer, que atinge apenas a questão dos idosos. Então, não há atenção do Estado de dar o tratamento efetivo. No mesmo sentido, a questão das pesquisas não avançam porque é um pequeno mercado, diversamente do que ocorreu em relação ao mercado da AIDS, que
de certo modo, hoje nós podemos observar que há uma mercantilização da vida humana. E o que eu defendo efetivamente é o que? É uma humanização dos cuidados da saúde, principalmente aonde nós temos, de certo modo, em alguns países, o tratamento todo estatal, como no caso do Canadá, como no caso da Inglaterra, né, como há em Cuba, efetivamente, mas em contrapartida há grandes interesses que estão por trás de tudo isso, principalmente mercadológico, onde a vida ela tem, né, um custo econômico e deveria ser o processo inverso, pela humanização. Mais ou menos é uma síntese, né, do que a obra trata. Professor, nós temos que finalizar o programa, mas antes disso, nós temos o nosso quadro que se chama Jogo Rápido, Perfil, que é um jogo de perguntas e respostas. Você topa? Sim. Idade? 46 anos. Signo? Gêmeos. Família? Tudo. Religião? Católico. Trabalho? É um grande desafio. Fracasso? Fracasso serve de motivação. Sucesso? Sucesso à vida. Uma grande conquista? A família. Ídolo? Ídolo eu teria Zilda Arnes. Política? Política é um grande processo de construção e reconstrução. Brasil? É o futuro. Seu pior defeito? A persistência. A persistência é o pior defeito? Por quê? Não, eu nunca desisto, né? Então eu sempre persisto. Mesmo nas maiores dificuldades, a gente sempre está atrás. Não, mas tu acha isso ruim? De repente eu acho que pode ser. Sua maior qualidade? Qualidade, olha. Eu acho que a luta pela igualdade. Medo? Medo não tem. Sonho? Sonho um futuro melhor para a sociedade, de redução da desigualdade social. Você pode dar uma dica para o nosso telespectador com relação a o que eles podem fazer para alcançar os objetivos profissionais deles? Não desistir nunca, né? Sempre lutar, né, pelos seus sonhos. Nós temos várias etapas, né, dentro da vida para serem conquistadas, então nós temos que estabelecer os objetivos e ir atrás deles. Não podemos desistir na primeira derrota, né? Nós devemos sempre persistir. Legal. Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigado. Pessoal, uma semana maravilhosa para vocês. Fiquem com Deus. Semana que vem tem mais histórias e conquistas.